Olá pessoal, estamos de volta então com as nossas análises referentes ao nosso direito penal, parte geral, e eu vou rapidamente aqui falar sobre um aspecto interessante de execução de sentença estrangeira, e aí na sequência nós partiremos para as questões relacionadas aos crimes, a estrutura do crime, a estrutura da infração penal, tá bom? Então vamos lá. Quando nós temos uma sentença estrangeira a ser cumprida em termos de pena, para que ela produza efeitos no nosso meio jurídico, há uma necessidade de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Isso está lá na regra do artigo 105 da Constituição Federal, tá? Com algumas condições. E, evidentemente, para poder trazer uma executoriedade a uma condenação dessa pessoa que foi recebida no estrangeiro, tá? Então, nesse caso, nós temos aí essas condições. Muito bem. Então, não se esqueçam, isso já caiu várias vezes em provas de OAB, concurso e tudo mais, sobre esse aspecto da homologação da sentença estrangeira, né? Para quem acha que é o Supremo que faz, né? Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Um aspecto ainda preliminar, né, a respeito da contagem de prazo. Cuidado, né? A contagem de prazo no direito penal, ela é diferente, né? Ela é contada, a gente chama o dia do começo e é excluído o dia do final. Como isso, professor? Eu explico para vocês. Vamos imaginar um fenômeno chamado prescrição. A prescrição, nós temos um prazo para que o Estado possa, e vocês vão ver depois do semestre que vem, o Estado possa perder o seu direito de acionar alguém se passar um determinado prazo, se passar um determinado tempo e ele não tomar as suas medidas, não tomar as suas cautelas, não tomar as suas ações. E nesse caso, então, como é que se conta esse prazo? Vamos imaginar uma prescrição de 3 anos, não é? Hipoteticamente, nós pegaremos uma data, 1º de janeiro de um determinado ano. E aí, quando que acaba esse prazo? Acaba em 1º de janeiro do ano seguinte? Não. O ano ele vai terminar exatamente no dia anterior. Por quê, professor? Porque eu começo a contar desde o 1º dia. Então, desde 1º de janeiro, eu conto já como o 1º dia. Mas, por exemplo, professor, a infração penal ela aconteceu às 11 horas da noite do dia 1º de janeiro de determinado ano. Não tem problema nesse caso, o prazo será computado a partir desse dia, mas por uma hora. Por uma hora vai ser computado o dia como realizado, tá? E o último dia desse prazo anual aconteceria, então, dia 31 de dezembro deste mesmo ano. Então, se eu tiver o prazo prescricional de 3 anos, como eu mencionei, nós temos, então, 1º de janeiro até 31 de dezembro, primeiro ano, 1º de janeiro até 31 de dezembro do segundo ano e 1º de janeiro até 31 de dezembro do terceiro ano, tá certo? E aí que se eu pensar no dia seguinte eu já estaria começando o 4º ano, então essa é a contagem de prazo do direito penal. Façam o desenho, façam aí na sua reguinha, coloquem aí os meses, coloquem essas questões para que vocês possam entender essa contagem de prazo do dia do começo. O que é diferente do prazo de contagem do direito processual penal, onde, neste caso, o dia começa no dia seguinte, ou seja, se o ato processual foi praticado ali no dia 1º de janeiro de determinado ano, no dia 2 de janeiro desse ano, evidentemente, no segundo dia desse mês de janeiro desse ano, começaria então a contar o prazo, tá? É um pouquinho diferente, então, por favor, tenham esses entendimentos aí nessas questões, tá bom? As frações de dias, né? Metade do dia, metade metade não vão ser computadas, né? Então essas questões de horas aí, para que não se perfizeram, né, em um dia, elas não serão computadas, então, para fins de contagem de prazos, serão desprezadas, ok?
Então aqui nesse caso falamos dessa contagem de prazo e da eficácia da sentença estrangeira. Em prosseguimento, nós temos aqui então o começo de um estudo relativo à análise da infração penal, dos seus elementos dentro da nossa teoria do crime, e onde nós vamos observar atentamente quais são esses elementos e que esses elementos possam fazer acontecer essas circunstâncias todas. Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos o seguinte, nós temos um conceito de crime de uma maneira mais ampla, tá? Como que eu posso imaginar um crime, tá? Uma infração penal, como que eu posso falar de uma infração penal? Então nós teremos um conceito mais geral, né, com 3 características que eu vou mencionar agora para vocês, que é o conceito material de crime. O conceito material, matéria, coisa, vida, né? Eu tenho lá uma alteração do mundo exterior, né? Eu tenho lá uma afronta ao bem juridicamente tutelado. Então, no conceito material de crime, a infração penal, o crime, a contravenção penal é uma violação de um bem penalmente protegido. Então, se eu estou afrontando a vida de alguém, se eu estou machucando alguém, se eu estou ofendendo alguém, se eu estou dando golpe em alguém, então, nesse caso, essas afrontas, né, essas condutas contrárias ao bem juridicamente tutelado, evidentemente eu tenho um conceito material de crime. Eu tenho ainda um conceito formal de crime, ou seja, colocado sobre o aspecto da estrutura jurídica. Eu posso ter uma violação de um bem, mas eu posso ter uma ausência de previsão legal para isso. Então, um conceito formal de crime é aquela conduta que está proibida por lei. E se você incidir nessa conduta, ela tem uma pena que você vai cumprir por ter infringido aquele comportamento. Então, neste caso, diante de um conceito formal de crime, eu preciso ver se esse tipo penal ele prevê aquela conduta como crime. Não basta a afronta ao bem juridicamente tutelado, não é? Então aqui eu preciso ter uma previsão nessa circunstância toda, tá? Então ele é previsto como conduta proibida? Sim. Tem uma sanção em razão disso? Tem. Então ele pode ser chamado de infração penal. E um conceito analítico de crime. E aí é o desmembramento do fato criminoso, não é? Eu olhar para o fato criminoso e esparramar na mesa ali todos os elementos que vão compor esse fato criminoso para verificar se ele realmente ele pode ser colocado como infração penal ou se tem alguma circunstância ou elemento que possa modificar ou extinguir esse elemento do tipo penal, essa infração penal. E aqui, como nós já observamos anteriormente, não é? Já comentei alguns detalhes com vocês, nós temos aqui o fato típico como o primeiro elemento da infração penal, a antijuridicidade, a culpabilidade, e aí dentro dessas circunstâncias nós temos um quarto aqui que vai ficar para a teoria da pena, que é a punibilidade, tá? Então esses 3 elementos aqui, fato típico, antijurídico e culpável, nós vamos observar, dependendo aí da doutrina, como que isso vai ser analisado daqui para frente, tudo bem? Então, quero deixar para vocês aqui mais um grande abraço e vamos continuando aqui nas próximas etapas, analisando então os sistemas em que eu vou começar a entender esse funcionamento do crime, tá bom? Um grande abraço para vocês e até já.